Olá, uma ótima tarde para você. Confira agora o resumo da 9ª sessão ordinária realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. No início da 9ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, o vereador Rony Martins apresentou um requerimento pedindo a formação de uma comissão especial de vereadores para estudar, debater e propor melhorias sobre as questões do sistema cicloviário da cidade. O vereador Xuxa pediu a formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para tratar junto às autoridades competentes sobre a urbanização da Avenida Ferroviária 1, localizada na Vila dos Pescadores. E o vereador Ronaldo da comissão apresentou uma moção de aplauso ao Instituto Federal Campus Cubatão, que tem mostrado comprometimento com a missão de transformar vidas através da educação, com a valorização constante da qualidade de ensino e a atualização dos cursos oferecidos. Na ordem do dia, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, através da Procuradoria-Geral do Município, a anistiar débitos existentes em favor da Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, a Cursan, e que dispõe sobre o procedimento de quitação de imóveis, foi aprovado em segunda discussão e também em sessão extraordinária. O segundo item, de autoria do vereador Guilherme do Salão, que institui a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, também foi aprovado em segunda discussão e em sessão extraordinária. Veja agora outros assuntos desta edição. Nas comemorações de aniversário de Cubatão, uma reportagem especial sobre o Jardim Casqueiro. No Dia Mundial do Autismo, mostraremos os desafios de mãe e filho. E ainda, vamos conhecer a história de um jovem autista que conquistou o seu primeiro emprego. Meio de mais uma semana, hoje é quarta-feira, 2 de abril. Vamos juntos que o seu Últimas Notícias, primeira edição, já começou. Cubatão realizou ontem o hasteamento oficial das bandeiras, abrindo assim as celebrações de aniversário dos 76 anos do município. Dando início às comemorações de 76 anos de emancipação político e administrativa de Cubatão, houve o hasteamento das bandeiras na esplanada do Paço Municipal. O prefeito César da Silva Nascimento, o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Alexandre Mendes Topete, e o capitão da Polícia Militar, comandante Freire, foram os encarregados do hasteamento, e a esplanada foi tomada por um momento de respeito ao som do hino nacional e o hino de Cubatão. O presidente da Câmara, o vereador Alexandre Mendes Topete, mostrou-se satisfeito por participar deste momento pela primeira vez. Parabéns, Cubatão, pelos 76 anos de aniversário. Eu me senti muito lisonjeado por estar participando hoje da minha primeira vez hasteamento de bandeira aqui como presidente dessa casa. Então, parabéns, César, por essa festividade, que continue assim, olhando para o Cubatão. Isso é só o começo da semana, teremos várias festividades até o final da semana aí para Cubatão participar e a comunidade participar junto com a gente. Autoridades do Poder Executivo e Legislativo estiveram presentes na cerimônia e puderam acompanhar atentamente a apresentação da banda estudantil Padre José de Anchieta. E o coral Raízes da Serra. O padre Wilson Ribeira rezou o Pai Nosso em agradecimento a Deus pela presença de todos e abençoando a cidade. O prefeito César da Silva Nascimento disse que Cubatão voltou a estar no cenário nacional e que a população merece a Cubatão que todos sonham. Ficamos muito felizes de hoje estar dando início no mês de comemoração do aniversário da cidade.
E como você disse, Cubatão está em pleno desenvolvimento. A administração passada recolocou Cubatão no trilho do progresso. E hoje nos cabe dar continuidade a esse desenvolvimento. Um desenvolvimento sustentável, com novas empresas que venham com a preocupação ambiental que nós temos hoje, que é o futuro hoje. Então ficamos muito felizes, mostrando que Cubatão, mais uma vez, é protagonista no cenário mundial, não só em recuperação, não só em preocupação com o meio ambiente, mas com o desenvolvimento econômico sustentável. E várias festividades com a participação da população, o que é mais importante? Sim, sem a nossa população não seria possível, eu acho. Nós não teríamos cidade se não fosse esse povo guerreiro, trabalhador, composto por homens e mulheres que acordam todo dia para fazer a nossa cidade cada dia puja mais. E também os nossos servidores. Então todo esse processo de desenvolvimento passa por uma qualidade de vida da nossa população, por servidores que sejam reconhecidos, e isso nós vamos gradualmente, no decorrer do nosso governo, fazendo com que eles sejam reconhecidos, que a cidade seja realmente a Cubatão que nós sonhamos. A cerimônia encerrou-se com a exposição fotográfica no saguão do Paço Municipal, com o tema Cubatão, um novo olhar. A exposição foi organizada pela Secretaria de Cultura e as fotografias através do olhar talentoso do fotógrafo cubatense Renato Atalaia. E uma linda homenagem foi feita à cidade através da literatura de cordel por Débora Lima. E hoje é dia 2 de abril e você sabe a importância dessa data? Pois bem, dia 2 é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data reforça a importância do respeito e a visibilidade das pessoas com TEA. No dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, TEA, promover a inclusão de pessoas autistas na sociedade. Aproximadamente 1 em cada 100 crianças seja diagnosticada com autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social e o comportamento. O meu caçula, que foi diagnosticado há 1 ano e 3 meses atrás com autismo, depois de vários anos de suspeita. Quando eu comecei a desconfiar, sobre o transtorno, estávamos no meio da pandemia. Ele tinha apenas 2 aninhos, então as atitudes dele dentro de casa começou a vir aquele tipo pisca-alerta, assim, tem algo errado aí, tem algo diferente. E aí eu comecei a observar, ele demorou muito na fala, ele começou a falar com 4 anos, mas devido a estarmos na pandemia, então atrasou um pouco a descoberta do autismo nele. Mesmo assim, também teve a aceitação, porque eu falei, não, é coisa da minha cabeça, porque tinha um Gampec, eu convivia bastante com as crianças do Gampec, eu falei, não, eu estou refletindo o que eu vejo nas crianças no meu filho, é paranoia minha. Então, eu fui adiando também um pouco para buscar a verdade. E depois do diagnóstico fechado, a mãe sofre, não tem jeito. Para a mãe aceitar é bem complicado. Já tem o Emanuel, que é meu filho mais velho, que tem 18 anos, que também tem síndrome de Down. Então, muitos falavam assim, mas você já está na causa, você já está na luta, você sabe os caminhos que deve percorrer. Mas não é assim. O autismo tem suas limitações, ele tem seletividade alimentar, ele tem distúrbio do sono. Então, tem noites que eu não durmo, porque eu tenho que ficar com ele. Então, a maioria das noites, ele troca o dia pela noite, aí acaba prejudicando também na ida para a terapia, nas idas para a escola. Ele faz uso de medicamento, mas, com certo tempo, o organismo acaba acostumando com aquela medicação. Os autistas podem enfrentar diversos desafios no dia a dia. Um dos principais é a dificuldade na comunicação e na socialização. Enquanto algumas pessoas autistas podem ter dificuldades em compreender expressões faciais e linguagem corporal, outras podem ser não verbais ou ter um padrão de fala diferente. O autismo para síndrome de Down é totalmente diferente. Por exemplo, o Emanuel, que tem síndrome de Down, ele tem 18
e não é alfabetizado de maneira nenhuma. Ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem a fala definida. Então, o meu caçula, que é o Anderson, ele já é hiper, mega, super inteligente. Ele já lê tudo, ele faz cálculos, fala inglês, conhece todas as cores, tanto português quanto inglês. Então, ele tem um hiperfoco nisso, principalmente na leitura. Fechar o diagnóstico bem no mês que houve a separação, né, do meu ex-marido, enfrentar tudo sozinha. Eu já tinha assinado a alta de manual da Casa da Esperança, já tinha 3 anos. Eu falei, gente, eu não quero mais começar tudo de novo, Senhor. Eu pensei que agora eu ia descansar. Mas eu acredito que o Senhor tem um propósito muito grande para me colocar novamente, né, recomeçar tudo de novo, as terapias, as idas na instituição. Que agora estou, né, à frente da assessoria de políticas para pessoa com deficiência aqui do município. O departamento fica aqui no CRAS, no Rubens Lara. Estou aqui de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Então, aquela família, aquele munícipe, aquela pessoa com deficiência que tem alguma demanda, que tem alguma sugestão, reclamação, enfim, pode me procurar aqui no CRAS, no horário administrativo, de segunda a sexta-feira, que será muito bem-vindo. E assim vamos juntos buscar resolver a situação de cada um. Agora que vocês já conhecem um pouco da minha história, eu aproveito para convidar vocês para a caminhada em conscientização do autismo, agora no próximo sábado, dia 5 de abril, às 14 horas. O ponto de encontro, Thomas, vai ser ali em frente à prefeitura. Vamos fazer o percurso até o Anelinas, um percurso curto, para que não tenha irritabilidade nas crianças, né, que eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, eu conto com vocês, vem conosco, leve sua garrafinha de água, venham famílias, vizinhos, simpatizantes pela causa, venham todos encontrar conosco sábado às 14 horas em frente à prefeitura. É fundamental que a sociedade como um todo se informe e esteja aberta a acolher e respeitar as diferenças, garantindo que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e qualidade de vida. Eu tô Matilda. Bacana essa história, não? Gente, além da importância e do respeito à visibilidade, é fundamental também a inclusão das pessoas autistas em todos os espaços. Em um evento realizado aqui na nossa região, eu conheci o jovem Gustavo, que conseguiu conquistar o seu espaço. A história eu te conto agora na reportagem. Celebrado em 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo foi criado em 2007 pela ONU. Seu objetivo principal é promover conhecimento sobre o espectro autista, as necessidades e os direitos das pessoas com autismo. Visando fomentar esse conhecimento, Ana Paula Chacur, mãe de criança com TEA, promoveu o evento Jornada sobre Aprendizagem e Autismo. Para mim é uma data de celebração. Eu falo que é uma data de celebração e não de comemoração. E por que não comemoração? Porque existe ainda uma visão muito romantizada do autismo que a gente busca desconstruir. Mães que começaram a lutar 10, 20 anos atrás buscam desconstruir essa romantização para a gente continuar fortalecendo política pública. Então é importante essa data para a gente, logicamente, apontar o que a gente precisa melhorar, mas também trazer estratégias de como fazer isso. Eu acredito que conscientizando a sociedade, falando do autismo para além do mês também de abril, a gente consegue informar, e informados, munidos de informação, a gente consegue ampliar e fazer muito mais, né? É uma jornada de 18 horas de conteúdo, um conteúdo técnico, porque a gente precisa também munir essas pessoas que vão sair daqui motivadas a fazer o seu melhor a cada dia dentro da escola, mas também para fora dos muros da escola. A gente está discutindo um pouco sobre isso, como que esse cérebro, como essa pessoa autista aprende. Essa aprendizagem que muitas vezes é diferente e a gente precisa reinventar isso dentro da escola, mas também nas nossas casas, dentro dos estabelecimentos de saúde, dentro dos estabelecimentos que oferecem lazer, esporte, cultura. Nós todos precisamos entender esse funcionamento, essa aprendizagem para poder também atender com melhor qualidade. O evento foi voltado para profissionais da educação e saúde, estudantes e familiares de pessoas com transtorno do espectro autista. Nesta edição, a jornada destacou o protagonismo feminino. Todas as palestrantes eram mulheres. Nós estamos em 2025 e ainda precisamos muito falar sobre conscientização, porque os direitos, eles são muito importantes. No
entanto, não dá para a gente chegar com a letra fria do direito para a sociedade na tentativa de convencê-la de que esse público tem os seus direitos, a igualdade, assim como as demais pessoas. A conscientização ela precisa vir junto com a sensibilização para poder tocar, para poder convencer essas pessoas dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Eventos como esse vêm não somente trazer técnicas, trazer direitos, mas também vem trazer essa conscientização. Por lá, nossa reportagem conheceu a história do jovem Gustavo Neri. Aos 20 anos de idade, ele ingressou no mercado de trabalho. O apoio da família foi fundamental para suas conquistas na vida. No começo eu achava que seria muito difícil, que demoraria anos para conquistar, mas depois de uns 2 anos, né, pelo menos, né, trabalhando, estudando, fazendo curso, aí o milagre aconteceu, eu consegui um emprego, me deixa mais motivado a lutar pela família, a buscar os meus objetivos. A minha família me motiva bastante a trabalhar, a estudar, a me esforçar, mesmo com autismo, né? O autismo praticamente não é uma dificuldade, né? Conseguir me adaptar também. Mas eles são muito importantes, eles são valiosos para mim. E o Gustavo já tem em mente qual será seu investimento com o primeiro salário. Conta aí pro pessoal, Gustavo. A primeira coisa que eu vou fazer é comemorar comprando uma pizza, né? E aí o resto eu vou planejando, né, com o tempo, né? Vou conseguindo comprar algumas coisas que eu vou precisar no futuro, que vai me ajudar bastante. E talvez um lanche pro trabalho, né? E olha, atenção com o Leão, começa a ser liberada hoje a declaração pré-preenchida do imposto de renda. A modalidade já vem aí com as informações dos contribuintes que são repassadas pela Receita Federal. A declaração pré-preenchida do imposto de renda é um modelo automatizado e simplificado, que já traz dados dos contribuintes informados pela Receita Federal, entre eles dados bancários, bens e planos de saúde. A declaração pré-preenchida é uma declaração que o sistema da Receita Federal ela disponibiliza ali para facilitar para aquela pessoa que não tem uma declaração tão complexa, cheia de abatimentos, né, não tenha dependentes, uma coisa mais simplificada para ficar dinâmico, para a pessoa fazer a entrega da sua declaração de imposto de renda. Os dados que já estão informados, né, são os rendimentos que a pessoa teve em 2024, dados bancários também, o banco ele faz esse cruzamento com a Receita Federal. Se você tem plano de saúde, também já é informado, né, se é um plano de saúde de CNPJ, se é uma empresa que faz, é uma empresa de saúde que faz a tua cobertura do teu plano, ela também já é cruzada essas informações e outras informações aí de mercado financeiro, ações, algumas ações PGBL, VGBL, já está inclusa na declaração pré-preenchida. Quem optar por este tipo de declaração deve baixar o programa do IR deste ano, que está disponível no site da Receita Federal. E quem quiser consultar os dados da declaração pré-preenchida, é só acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda. Você tem a opção, né, do aplicativo Meu Imposto de Renda, lembrando que o Meu Imposto de Renda ele é somente para consulta do que já está na declaração pré-preenchida. Mas se você quiser fazer essa declaração, você tem que ir até o site da Receita Federal, baixar o programa do Imposto de Renda 2025 e na hora de informar a sua declaração aparece a opção fazer a declaração pré-preenchida. Você confirma, já vai puxar todos os dados que está na Receita Federal e dali você faz a sua consulta, né, confirma os valores e faz a sua entrega. Tiago aconselha que os contribuintes só enviem a declaração após consultar todos os dados e valores, para evitar cair na malha fina. Lembrando sempre que antes de você fazer a sua declaração, por mais que seja pré-preenchida, por mais que seja uma declaração ali já simplificada, é bom sempre estar ali confirmando por quê. Quando há esse cruzamento, pode haver equívoco de valores. Então ali você confirma, né, se os valores estão corretos, se está tudo certinho, verificando que o valor está correto, aí sim você faz a sua entrega da sua declaração. Mas lembrando, sempre consulte, não faz no automático, né? Viu, lançou e jogou, porque pode ocorrer, você pode cair sim na malha fina.
Muito bem, nós mostramos no início do jornal o hasteamento das bandeiras, que iniciou aí a festividade dos 76 anos aqui da cidade de Cubatão. Agora nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o Jardim Casqueiro. O bairro do Jardim Casqueiro começa em 10 de setembro de 1948. Data da entrega de requerimento e títulos de domínio da Prefeitura de Santos por Mário, Nestor e Agenor da Cunha Machado. A oportunidade, seguindo a orientação da Divisão de Urbanismo de Santos, deram o nome de loteamento do Jardim Casqueiro, uma área contendo mais de 15 mil alqueires, situada ao lado da Via Anchieta, entre as cidades de Cubatão e Santos. Em 1949, Cubatão se elevou à categoria de cidade, exatamente no dia 9 de abril. O primeiro prefeito de Cubatão, senhor Armando Cunha, aprovou o projeto de arruamento e loteamento do bairro no ano de 1950 e, a partir desta data, ficou denominado o Dia do Jardim Casqueiro. Seus tradicionais moradores, com muitas histórias e com muito amor pelo bairro do Jardim Casqueiro. O bairro hoje é um dos mais nobres da Baixada Santista, com a Avenida Beira-Mar totalmente urbanizada e remodelada, uma nova praça com diversão para as crianças, o também agradável bairro da Ponte Nova, a nova rodoviária e a Estrada dos Metalúrgicos que liga o bairro à Ilha Caraguatá. Aos poucos, o bairro do Jardim Casqueiro foi se transformando, porém sem perder a sua afetividade. O nome se dá à família Casqueiro que chegou por aqui na década de 20 e a população residente nesta área apresenta caracteres socioeconômicos com forte predominância da classe média. Veja logo mais, Cubatão recebe a primeira edição do Festival Literário e teremos ainda a nossa previsão do tempo e, claro, o Bloco do Esporte com Lucas Sena. Em instantes, até já! Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu, usou, fechou. Feche sempre a torneira e tome banhos curtos. Torneira? Abriu, usou, fechou. Sabesp. Governo de São Paulo. Nós já estamos de volta com as últimas notícias para você. Cubatão recebeu a primeira edição da FLIC, um festival literário. Quem acompanhou foi o repórter Tomás Feitosa. FLIC, a festa literária, é um evento que celebra a literatura e promove a troca cultural entre os autores, leitores e artistas. Realizada no Parque Anelinas, em Cubatão, se destaca por sua programação que inclui palestras, debates, oficinas, lançamentos de livros e apresentações artísticas. Olha, está sendo uma experiência bem legal, principalmente por ser o primeiro evento literário aqui na Baixada Santista. Então, está trazendo bastante informação sobre livros, sobre a cultura, tanto a arte K-pop, a arte cosplay e também as bancas literárias, que está trazendo várias informações. Para quem quer começar, garante bastante informação. Para quem quer fazer troca de livros, então está sendo muito bom para a nossa cultura aqui da região. O evento reúne escritores renomados e novos talentos, proporcionando um espaço para discussões sobre temas relevantes da literatura contemporânea e questões sociais. Além disso, busca incentivar a leitura e a formação de novos públicos com atividades voltadas para as crianças e jovens. Olha, o evento está sensacional, é muito bacana poder ver eventos e organizadores que realmente dão valor para escritores nacionais. Isso ajuda demais, não apenas a desenvolver a literatura nas comunidades, em toda a sociedade, e incentiva até mesmo crianças, jovens, e até adultos que nunca tiveram a oportunidade de ler um livro. A festa foi marcada por uma série de atividades interativas, como performances literárias, que atraem tanto os amantes da literatura quanto aqueles que estão em busca de novas experiências culturais. Também teve competições de dança, cosplay, jogos e muita diversão. No momento onde as crianças, os adultos estão concentrados numa tela, muitas vezes nos seus celulares,
nos tablets, é uma satisfação ver 2 dias, um final de semana lotado, repleto de crianças, adultos, comprando livros, adquirindo leitura, adquirindo conhecimento para trazer dentro das suas casas. Aqui em Cubatão nós temos 3 bibliotecas, uma no Anchieta, uma na Escola Lorena e uma que passou por totalmente a revitalização, toda reformada, que em breve será entregue para as crianças, para a comunidade aqui da cidade de Cubatão. É uma honra nós vermos esse despertar, esse interesse pela leitura, pelo livro, pelo papel, de levar para dentro das suas casas. E olha, ontem foi o 1º de abril, né? Aquele famoso Dia da Mentira. Certeza que você ouviu e também contou muitas piadinhas por aí, né? Nós sabemos que o 1º de abril é conhecido, então, como o Dia da Mentira. Mas você sabe quando começou? Sabia que um dos motivos desse dia tem uma história envolvendo o Cubatão? Confira só na matéria. 1º de abril, Dia da Mentira. O que eu posso falar a partir de agora você pode levar como verdade ou achar que é uma mentira. Mas a origem desse dia, que homenageia o ato de mentir, é celebrado desde o século XVI. Já no Brasil, essa tradição de pregar peças teve início em 1828, quando um jornal mineiro, A Mentira, publicou que Dom Pedro I morreu no dia 1º de abril. Trazendo para os dias atuais, mais precisamente para a nossa cidade, que logo mais, dia 9, celebra 76 anos, vamos tentar desmistificar algumas lendas que nasceram junto com Cubatão, e uma delas envolve o pivô da origem do Dia da Mentira. Mas tem muitas histórias, muitos mitos, que se contados 1000 vezes, se tornam uma verdade. Com certeza você já ouviu falar naquela velha história de que Dom Pedro I e a Marquesa de Santos se encontravam no Rancho da Maioridade, que ficava na Estrada Velha de Santos. E a Bruxa da Ponte, que ficava aqui na Ponte do Arco-Íris, assustando quem passava próximo ao Largo do Sapo. E a Procissão dos Mortos, que saíam da sua antiga casa, que era a Refinaria Presidente Bernardes, passavam pelo Cruzeiro, entravam na Rua do Largo e chegavam até aqui a sua nova morada? E para desmistificar eles, conversamos com o historiador cubatense Wellington Borges. Wellington, é verdade que Dom Pedro I e a Marquesa de Santos se encontravam aqui em Cubatão? Uma das lendas mais conhecidas na cidade, né? Até porque Cubatão é uma cidade nova em termos de população, né? E muitas coisas antigas se perderam. Mas esse mito ele é realmente muito presente. Então quem visita os monumentos da Serra, chega lá no Rancho da Maioridade, que a gente popularmente chama de Casa de Pedra, as pessoas falam, é aqui que Dom Pedro I se encontrava com a Marquesa de Santos, né, porque era amante dele. É lógico, isso é um mito, né, porque basta a gente lembrar que os monumentos da Serra, a Casa de Pedra, o Rancho da Maioridade, foi construído em 1922, 100 anos depois da proclamação da independência, né? Dom Pedro, Marquesa, já não estavam mais entre nós e eles nunca precisavam se esconder tanto para se encontrar, né? Dom Pedro I e a Marquesa de Santos eram amantes na corte, não tinha essa de se esconder no meio do mato, né? Já a Procissão dos Mortos, uma lenda antiga com origem na década de 50, começou com um caminhante que, desavisado, em meio à neblina, viu os mortos saindo da refinaria próximo ao Cruzeiro Quentista e indo para sua nova morada eterna. O cemitério de Cubatão não era onde é hoje, era lá na subida da Serra pela Estrada Velha do Caminho do Mar, era ali, perto dos tanques da refinaria. Estava lá desde 1902, quando a Prefeitura de Santos, Cubatão era distrito de Santos, né, nessa época, a Prefeitura de Santos quis criar um cemitério no bairro de Cubatão e escolheu lá o terreno. Quando a refinaria se instalou, em 1953, ela já estava sendo construída. E a presença do cemitério ali não dava mais para ficar, até porque a gente vê hoje, né, a refinaria se expandiu bastante. Então, tinha o risco, né, das pessoas acenderem muitas velas, né? Tem o caso também lá da Capela de São Lázaro, que ela era próxima do cemitério e também foi demolida. Então, resolveu-se retirar o cemitério dali. A prefeitura comprou o terreno no sítio Cafezal, onde está o cemitério, e começou a transferir os corpos do cemitério antigo, né, para o cemitério novo. Pessoas antigas de Cubatão relatam que isso foi algo assim muito chocante, porque tiveram que abrir todas as campas, nem todos os corpos ainda estavam decompostos, né? Tiveram que cortar o corpo a machadinha para caber dentro das urnas. Foi um negócio assim pavoroso. A partir daí surge a lenda de que todas as noites, né, à meia-noite, né,
era possível ver os mortos saindo do cemitério antigo, indo em direção ao cemitério novo, né? Em procissão. Outra lenda é a Bruxa da Ponte, com origem no século XIX. No povoado cubatense, surgiu o rumor de que uma bruxa morava debaixo da ponte, aterrorizando os canoeiros que desciam o rio para o corte de manga ou colher as folhagens. Começou a ser divulgado no povoado de Cubatão, na verdade era um povoado, que uma bruxa aparecia toda noite debaixo da ponte, né? E aí foi um alvoroço, as pessoas com medo nem chegavam perto. E aí surgem diversas lendas, que ali era o encontro das bruxas, até que apareceu um cubatense mais corajoso e foi lá tirar satisfação com a bruxa. Isso muito tempo depois, que todo mundo já sabia que existia uma bruxa, que ninguém ia lá com medo. E esse corajoso foi e encontrou com a bruxa. Na verdade, essa bruxa era até comadre dele. E pediu, pelo amor de Deus, não fala que sou eu, porque eu estou vindo aqui me encontrar, né? Na verdade, ela tinha um amante. Imagina um bairro com algumas dezenas de habitantes e uma senhora arrumou um amante que se encontrava debaixo da ponte. E ele, por ser conhecido da pessoa, manteve a lenda durante mais um bom tempo. E agora a gente abre as janelas da TV Câmara Cubatão para você com o nosso Pier do Casqueiro, acompanhando a movimentação lá no Pier, né? Os termômetros marcam aqui na cidade de Cubatão hoje 31 graus, né? Aquele famoso um sol para cada um, principalmente nessa hora do almoço, né? Quando o sol do meio-dia começa aí a rachar o coco de cada um no linguajar popular por aí. E olha, tem ainda, gente, o alerta do IMET, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão já vem aí desde anteontem, o alerta é severo, segundo o Climatempo, tá? Eles vêm emitindo isso já há 3 dias. A previsão era que essa tempestade, esse tempo fechasse para quinta-feira. Eles vêm com esse alerta, ainda não choveu, mas com certeza quando essa chuva vier, com todo esse calorão, será uma chuva de grande intensidade. Sendo assim, a gente confere agora a nossa previsão do tempo. A quinta-feira será de sol entre nuvens. A previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Os ventos serão leves e irão soprar para o noroeste. A mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 63% e 95%. E agora vamos de esporte por aqui. Entrando em campo comigo, o estreante do dia, o repórter e apresentador Lucas Sena, logo mais estreia no N2. Boa tarde para você. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Como tudo você tá? Tudo certo, e você? Tranquilo, tudo numa boa. Ansioso? Um pouquinho, não tem como não ficar com aquele frio na barriga, mas conseguimos dosar a tranquilidade, então tá ali de boa, mesclando, fica ansioso, calmo, fica nessa onda. Faz parte, logo Com mais certeza. à tarde o coraçãozinho vai começar acelerar mais ainda, né? mais forte, né? Mas por enquanto vamos de esporte, porque São Paulo aí estreia na Libertadores, é isso? Exatamente, Jefferson. O São Paulo, primeiramente boa tarde aos de casa, o São Paulo estreia às 9h30 da noite contra o Talleres da Argentina, fora de casa, e assim, é um jogo que, claro, toda a sua estreia, né, por mais que o São Paulo seja tricampeão da competição, toda estreia tem aquele frio na barriga, e o que acontece? Zubeldia, né, como a gente trouxe ontem, hoje dá para dar mais uma aprofundada, ele está com a corda bamba, né, está com a corda no pescoço, porque o time foi eliminado pelo Palmeiras, né, na fase de semifinal do Paulistão, e teve aproximadamente 18, 20 dias para poder treinar e, digamos assim, melhorar o seu nível de futebol. O que não aconteceu na primeira rodada, tanto é que o time... O Caleri perdeu o pênalti, isolou a bola foi parar lá em Paraisópolis e o time saiu sobre vaias, tanto no intervalo quanto no final do jogo. E somado com o fato do São Paulo, da diretoria São Paulina, ter conversado já com o Fernando Diniz e ter alinhado até salários, então o técnico Zubeldia está ali capengando no seu cargo. O São Paulo vai deixar essa questão, essa primeira fase da Libertadores e até as primeiras rodadas do Brasileirão para ver se o time dá uma evoluída. Se não evoluir no que a diretoria tange como necessário, Zubeldia vai ser
cortado. E o time vem com uma possível mudança, né? O Oscar, que teve uma lesão na parte posterior da coxa, pode ser a novidade, viajou para a Argentina, então pode pintar entre os titulares. Já o Lucas, né? O Lucas Moura, camisa 7 da equipe tricolor, não viajou até a Argentina porque está tratando de uma lesão no joelho e o seu substituto será o ponta chamado Ferreirinha. Então, esse é o prognóstico do São Paulo, que vai enfrentar o Tadieres na primeira rodada da Libertadores, Jefferson. Antes da gente embarcar o próximo assunto, uma dúvida que me surgiu agora enquanto você falava, né? Muito se falou no Paulistão do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. Por que não se falou do São Paulo? Né? Ou eu que não percebi, mas pouco se falou do São Paulo nessas partidas, porque não foi falado do Tricolor. Isso é um fato, né? O São Paulo, ele meio que, digamos assim, ficou menos figurante, mais figurante, né? Não tanto... Mas teve partida, rolou partida? Teve, sim, não, ele chegou, tanto é que chegou até a semifinal do Paulistão, né? Ele passou pelo Novo Horizontino, quase não passou, né? Ele jogou com a pressão porque os 3 rivais tinham passado, só que o São Paulo pintou ali entre os figurantes, mesmo com o Oscar e o Lucas, ele teve até um desempenho, digamos assim, considerável, né? Ficou ele no Novo Horizontino quase, no final da fase de grupos, ficou capengando ali com o Novo Horizontino, quase perdeu a primeira colocação, como a gente trouxe aqui, só que conseguiu passar no sufoco, e quando foi contra o Palmeiras, ele ficou muito aquém do que se esperava. Então, o São Paulo era um time que se esperava muito, mas também não animou muito, né? Se esperou muito e entregou pouco? Exatamente, se esperou muito e entregou pouco. Palmeiras tem a sua mídia, né, pelo passado recente, Corinthians, pelo que foi ano passado e se apresentou, e o Santos, pelos jogadores que trouxe, né, investimentos, enfim. O São Paulo ficou meio que assim na sombra. Aí quando ganhou o destaque na semifinal, não conseguiu tanta mídia para poder prosseguir e agora volta à tona com possível demissão do técnico. O Santos previamente fazendo escola, né? Vamos para o próximo assunto aí. Corinthians estreia na Sul-Americana. Exatamente. Corinthians estreia em casa contra o Huracan, também outro confronto Brasil e Argentina. O problema do Corinthians agora são 2 peças de extrema importância, Hugo Souza e o Garro. O Hugo Souza está com uma lesão muscular na coxa, grau 2, que aconteceu no dia 23 de fevereiro contra o Guarani, e ele não foi tratando, foi jogando um sacrifício. Agora ela está numa forma mais grave, o Corinthians vai poupar. Matheus Donelli, que já jogou contra o Bahia, vai jogar contra o Huracan. E o Garro, que é o caso mais complicado, né? Ele teve uma tendinopatia, uma lesão que afeta os tendões no ano passado, só tratou nesse ano, tanto é que ele ficou começo do ano tratando essa lesão, só que agora ela está num grau muito grave e ele não pode mais fazer injeções no joelho, porque se ficar isso só vai protelar e vai piorar mais a lesão. Tanto é que ele vai ficar fora da fase de grupos da Sul-Americana, das primeiras rodadas do Brasileirão e também da terceira fase da Copa do Brasil, Jefferson. Então, 2 desfalques de extrema importância para o Corinthians. O Corinthians tem bons substitutos, Matheus Donelli e o Romero, mas é bom você jogar com seus melhores em cada posição, né? Tá certo, então você vai continuar acompanhando aí o panorama do não Paulistão, agora Brasileirão. Agora Brasileirão, né? Libertadores, Sul-Americana, agora são 3 competições do jogo. Com toda certeza, Jefinho. E aí você faz um resumo também para a segunda edição. Com toda certeza, pode deixar, faço sim. Tá, vamos aqui na geral, por favor. Antes de eu ir para fechada para encerrar o jornal, vou passar mais uma vez o bastão de uma forma diferente. Abaixa aqui um pouquinho, por favor. Abaixa um tiquinho, abaixa aqui. Isso, vem cá. Boa sorte, viu, na sua estreia. Fique em paz aí, boa tarde para você. Por enquanto é só, logo mais às 6h15, então tem a estreia do nosso Lucas Sena como titular da nossa segunda edição. Ele vem com muito mais informações de Cubatão e também do Legislativo Cubatense, você não pode perder. E eu volto amanhã na hora do almoço. Até lá, tchau.